amigos, hoje nós vamos falar de novo de educação inclusiva verdadeira, tá? As suas maiores dificuldades, as melhores soluções e tentando responder algumas perguntas que têm chegado aqui pelo e-mail, WhatsApp, tudo, em relação a isso, educação inclusiva, que está sendo uma polêmica nacional, isso não tem nem dúvida. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a dinâmica grupal em sala, como dar uma aula inclusiva, tá? Agora, vamos lembrar, é sempre bom nós lembrarmos dos objetivos principais da educação inclusiva, porque esses objetivos principais é que vão abrir a nossa mente e a nossa criatividade para fazer a coisa da maneira menos errada possível. Nem digo mais certo possível, pelo menos errar menos. Então, primeiro objetivo importantíssimo, garantir que todos os dias o aluno especial, ou seja, o aluno que está incluído numa sala de aula, aprenda alguma coisa a partir daquilo que ele já sabe, explorando as suas habilidades e visando a sua autossuficiência futura. Então, olha, aprender alguma coisa a partir do que ele já sabe, explorando a habilidade que ele tem, para que ele alcance a autossuficiência. Nenhuma aula pode ser considerada uma aula bem dada se não estiver cumprindo esse objetivo. Então vamos botar isso bem na cabeça. Segundo objetivo, preparar o aluno especial, assim como seus colegas normais, ditos normais, para que consigam ter uma convivência saudável e respeitosa, independentemente das características físicas e psíquicas que cada um tem, ok? Eu sou o professor Roberto Anderson, a minha área de pesquisa é a neurológica, neuropsíquica, visando a cognição, né, o entendimento da aprendizagem de cada aluno, e tenho alguns livros publicados, aqueles que desejarem adquirir, basta entrar no nosso blog e clicar na capa de um deles, ou no nosso portal e clicar na capa de um deles. Nós vamos falar esses endereços no final do nosso encontro aqui. Então, gente, nós vamos ver hoje a dinâmica grupal em sala de aula, ou seja, a prática da sala de aula, a prática da aula, de qualquer aula. Nós estamos falando de aula inclusiva, mas se qualquer aula com alunos apenas normais, todos no mesmo nível, nós dermos assim, nós vamos garantir a aprendizagem. E uma aula numa sala inclusiva mais ainda. Toda aula deve ser dada como se fosse uma aula para turmas multisseriadas em forma integrada. Nunca em forma dividida, ou seja, nada de cada série virada para uma parede, com um quadro, com o professor se revezando ora num quadro, ora no outro. Não é nada disso. Multisseriada real, onde o tema é o mesmo para todo mundo. Mas a abordagem do tema é que vai estar dentro do nível de cada um dos alunos. Os desenhos são os mesmos, as ilustrações são as mesmas, e deve ter muito desenho, muita ilustração, muita figura, porque isso ajuda a aprendizagem, inclusive de crianças, por exemplo, com X frágil, ela só consegue aprender se tiver desenho, figura, ilustração. Tá? E o tema também deve ser apresentado de maneira que todo mundo entenda, de todos os níveis, com todas as dificuldades. Obviamente já dá para perceber a partir daí que o professor não vai poder dar essa aula inteira de forma expositiva, já que se ele fizer isso, ele só vai alcançar uma parte da turma. Por isso, vamos então por partes para ver como é essa aula. Primeira parte da aula, o professor faz um marketing do assunto da aula, para que a turma toda, inclusive os especiais, entendam. Toda a linguagem desse marketing deve ser de que todos entendam, e de forma que todos se entusiasmem, se empolguem por aquele assunto da aula. Isso é super importante. Parte 2 da aula, o professor agora separa os alunos por grupos operativos, baseado em Pichon-Rivière. Não precisa nem estudar Pichon-Rivière, basta fazer em grupo de estudo, entregando para cada grupo o questionário do estudo dirigido que vai ser executado por esse grupo a partir daquele momento. Esse estudo dirigido já foi preparado previamente pelo professor, baseado no nível de cada grupo de alunos que ele já sabe antecipadamente. Os grupos então iniciam a resolução dos seus questionários. Parte 3 da aula.
o professor agora visita cada grupo para estimular o trabalho, observar o desempenho de cada aluno em seu grupo, identificar dificuldades, dúvidas, tudo isso. Parte 4 da aula. Cada dificuldade encontrada pelo professor, encontrada no grupo pelo professor, o professor interrompe o trabalho de todo mundo, vai para frente da turma, chama a atenção de todo mundo e explica aquela dúvida para todos os alunos da turma, para evitar que a mesma dúvida surja em outros grupos e não tenha sido explicada. Agora veja só, o professor vai dar uma aula expositiva então, selecionando, a aula expositiva que ele vai dar vai ser selecionando os assuntos que os alunos estão em dúvida. Eu me lembro que várias aulas eu tentei focar determinado assunto específico, achando que aquele assunto era mais importante eu explicar do que o outro. Achava que o outro eles poderiam aprender sozinhos, e eu estava enganado. Por quê? Porque o assunto que eu achei que todo mundo já tinha entendido, não tinham entendido. E o assunto que eu expliquei detalhadamente, eles já tinham entendido. Então, dessa forma, nós nunca vamos cair nesse erro que eu tive. Ou seja, nós vamos explicar apenas os assuntos que apresentam dúvidas reais. Se a dificuldade encontrada for no grupo de alunos especiais, aí o professor pode fazer duas coisas. Uma, ele tirar a dúvida ali mesmo no grupo dos alunos especiais. Ou ele pode, a depender da dúvida, socializar para a turma toda, como ele quiser, como ele achar importante. Agora vamos a uma observação muito importante. O estudo dirigido deve ser preparado de tal forma que ocupe todo o tempo da aula. Para quê? Para que os alunos se sintam produtivos durante todo esse período. Aluno trabalhando é aluno aprendendo. Aluno parado assistindo aula é aluno no máximo entendendo alguma coisa, mas não aprende porcaria nenhuma. Enquanto o aluno está trabalhando, está aprendendo. Então, isso é muito importante, fazer eles estarem pesquisando, eles estarem raciocinando e eles estarem escrevendo. Mais alguns detalhes. Os estudos dirigidos para os alunos especiais devem ter o mesmo formato, os mesmos desenhos, as mesmas figuras, de forma que, à primeira vista, você olhando os estudos dirigidos, são todos semelhantes, para que todo mundo se sinta igual. Outra coisa, no grupo dos alunos especiais, eu sempre me preocupo, é bom que vocês atentem para isso, em colocar alunos normais ali também, em revezamento. Como é que nós vamos escolher esses alunos? Nós vamos escolher esses alunos entre os melhores da nossa matéria. Aqueles que já estudam em casa sozinho mesmo, têm muita facilidade de aprender. Mas eles vão receber para essa aula específica o mesmo questionário dos alunos incluídos, para que todos naquele grupo se sintam realizando a mesma tarefa. Esses alunos são chamados agentes de inclusão do dia e serão preparados para isso ou por você mesmo, pelo professor, ou por um psicopedagogo da escola. Esses alunos normais, lógico, como eu falei, são aqueles que já têm o hábito de estudar em casa, pesquisar, etc. E a preparação deles deve ser de forma a eles até tirarem dúvida com os alunos especiais. Por exemplo, poxa, eu não entendi como é que você vê esse risco, como é que eu pinto isso aqui, ou seja, que letra é essa, ou seja, para que todos se sintam no mesmo nível. Para eles não vai fazer diferença nenhuma, porque eles já estão acostumados a estudar sozinhos em casa. Então, acompanhar seus colegas especiais em uma aula não vai fazer diferença nenhuma para eles. E para facilitar a inclusão social dos alunos especiais, tá? Aqueles especiais que nós estamos falando, em relação aos seus colegas de sala, um detalhe interessante que eu já fiz uma vez e que eu sugiro que vocês façam também, que é o quê? A gente colocar a última questão desse estudo dirigido de maneira que todos possam fazer igual para todo mundo, de um desenho, uma pintura, uma coisa qualquer. O que eu fiz uma determinada vez? Quando chegou quase no final da aula, todo mundo já estava chegando a essa questão final. Aí eu disse, agora vamos fazer a mesma questão, todo mundo espalhado no chão, misturado, porque a questão era igual. Foi todo mundo para o chão, aluno especial, aluno normal, todo mundo integrado numa brincadeira só, ludicidade. Ou seja, é um momento de integração fantástico. Difícil? Não. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho para nós apenas para prepararmos os estudos dirigidos. Agora, esse é o nosso trabalho, gente. Se nós não fizermos isso, nós vamos conseguir que os alunos todos aprendam, normais e especial? Não.
Se nós ignorarmos os especiais, nós estamos sendo éticos? Não. Se nós fizermos a mesma tarefa para todo mundo, o aluno especial vai entender alguma coisa? Não. Esse é o detalhe. Essa é uma aula inclusiva. Essa é a maneira de nós alcançarmos os nossos objetivos. Ok? Muito atento àqueles 2 objetivos que nós falamos no início. Bom, gente, quem tiver alguma dúvida, escreva para mim, robertoanderson@gmail.com. Manda uma mensagem também pelo WhatsApp, pelo Telegram, que é a mesma coisa, 999135956. Pode também se comunicar comigo pelo Facebook, que é anderson.roberto. E tem alguns amigos que se comunicam comigo pelo Twitter. Eu acho estranho, mas eu me comunico também pelo Twitter com eles. E no Twitter é Roberto Anderson, tudo junto, ok? Um forte abraço a todos, é sempre um prazer para mim estar conversando com vocês e até o nosso próximo encontro.